dia, pessoal! Estou aqui com o meu café para vir tomar um café com vocês aqui no Legal Hub. Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Fernanda Matos, sou Head Comercial aqui do Legal Hub e é uma honra poder ter vocês aqui assistindo o nosso programa novamente. Bom, primeiro eu gostaria de lembrar a todos vocês para vocês se inscreverem aqui no nosso canal do YouTube, onde a gente sempre está postando novos vídeos sobre direito, inovação e temas variados. E no café de hoje, nós temos uma convidada fantástica. Ela é advogada trabalhista empresarial, sócia da One Step Escola Executiva, professora da Academia do Compliance. Ela é Tássia Prado. Seja muito bem-vinda, Tássia. Bom dia! Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Também estou aqui com o meu café. Fiquei muito feliz e honrada. É uma honra estar aqui com vocês, falar um pouquinho da minha área de atuação, falar um pouquinho do que eu tenho feito. Muito legal, Tássia. Muito obrigada aí pela participação. Bom, hoje nós vamos tratar sobre uma temática muito atual, né, Tássia? E que vem ganhando certa relevância, principalmente durante o atual momento mundial. Então, Tássia, você pode fazer uma introdução sobre o compliance trabalhista para a gente, por favor? Com certeza. O compliance trabalhista é um tema que está muito em voga, as pessoas estão falando muito se tem ouvido falar. A gente tem uma confusão, e eu já vou começar por ela, que é para que a gente consiga entender a fundo o que é o compliance trabalhista. Compliance significa estar em conformidade. E aí, quando a gente traz para a área trabalhista, seria, então, estar em conformidade com a legislação trabalhista, estar em conformidade com a jurisprudência trabalhista. Compliance, ele é um programa de conformidade, ele é um programa estratégico. É diferente da gente falar que é uma consultoria ou tão somente uma auditoria. Ele vai ser um programa estratégico cujas ferramentas serão sempre para aumentar a produtividade, para deixar a empresa em conformidade com a lei, para que a empresa lucre mais, para que a empresa tenha uma boa imagem, uma boa reputação. Sempre pensando tanto nos funcionários como no meio ambiente de trabalho, impactando diretamente para o lucro empresarial. Sensacional, muito bom. Compliance sempre muito em alta, né? Um assunto relevante. E no cenário de pandemia, nós tivemos alterações nas relações de trabalho, né, Tássia? Como está, então, essa questão do compliance trabalhista e se existe algumas recomendações? Agora é que a gente consegue ver a diferença da empresa que realmente tem o compliance e da empresa que não tem. Porque a empresa que já tem o compliance, Fernanda, ela consegue ter uma boa comunicação com seus funcionários. Então, a gente está num momento de crise. Isso é fato. A gente tem um decreto, inclusive, que fala da calamidade pública. As empresas estão desesperadas. E é o momento que a gente precisa o quê? De um equilíbrio. Quando eu já tenho uma boa comunicação entre o empregado e o empregador. As empresas que estão tendo uma maior dificuldade é justamente porque ela não tinha essa boa comunicação. Então, eu venho agora, no momento de crise, querer um acordo individual, querer negociar com o meu funcionário. Mas eu fiquei o tempo todo da relação de trabalho sem tratar ele como uma pessoa, sem tratar ele com dignidade, sem olhar para ele, sem olhar para a minha equipe. Então, por isso que as empresas têm uma maior dificuldade. Quando a gente fala de compliance, então, estar em conformidade. O que a gente tem nesse momento? As leis foram flexibilizadas. Então, a gente tem as medidas provisórias, os decretos, e a própria jurisprudência já tem se manifestando no sentido de eu preciso flexibilizar. O STF, num recente julgamento, ele deixou claro que o objetivo nesse momento é manter empregos. Então, a gente vai ter que flexibilizar salário, flexibilizar jornada, flexibilizar outros meios alternativos para que o objetivo principal, que é manter os empregos, ele seja alcançado. Então, é um momento muito difícil para os empresários, é um momento muito difícil para o empregado, mas é preciso equilíbrio. Então, as duas partes precisarão ceder. O que eu tenho feito, e aí onde eu trago a minha experiência de compliance aqui, a gente consegue criar políticas internas. Então, eu tenho uma medida provisória que me autoriza o teletrabalho. Mas como vai ser esse teletrabalho? O que eu posso pedir no teletrabalho? Eu posso cobrar metas em qualquer horário? Então, olha como é estratégico. Eu evito que a empresa tenha ainda mais problema depois. Então, eu ajudo a empresa na criação de uma política interna do teletrabalho
que ela faz os contratos da maneira correta, ela consegue fazer com que o gestor cobre metas da maneira correta, no horário correto. Então, eu evito maiores problemas. A gente vai precisar ceder? Vamos. Empresa vai ceder, funcionário vai ceder. Mas o nosso bem maior é manter os empregos. E é isso que eu preciso, do equilíbrio. E aí, com as ferramentas do compliance, eu consigo fazer isso. Muito desafio pela frente, né, Tássia? E você acha que as empresas estão sendo mal vistas por não seguirem as recomendações externas de compliance trabalhista? Eu acho, na verdade, eu nem acho, eu tenho certeza. Uma coisa que a gente não valoriza muitas vezes e que tem um impacto muito grande é a imagem e reputação de uma empresa. Se eu te perguntar assim, Fernanda, me fala aí um restaurante que você gosta muito de ir. Não necessariamente vai ser o restaurante mais caro. Não necessariamente vai ser aquele restaurante que tem a paisagem mais bonita. Mas provavelmente vai ser aquele restaurante em que a equipe te tratou melhor. Quando a gente faz isso em larga escala, e eu já fiz isso até em palestras, o que as pessoas costumam falar? Nossa, é aquele restaurante que já sabe que eu gosto da Coca Zero. Nossa, eu fui numa pizzaria e o garçom já veio e trouxe uma massinha da pizza para minha filha. Nossa, o garçom já olhou. Sempre a equipe. Então, a gente não cuida da imagem e reputação. E a imagem e reputação, ela está diretamente ligada à equipe. Porque se eu tenho um funcionário, uma funcionária que faz algo que mancha a minha reputação, eu me prejudico. Aí você fala assim, Tássia, mas e nesse momento, o que a gente faz? A gente precisa ter muita cautela. Se eu tenho uma empresa que não valoriza a vida, como que eu, consumidora, vou me lembrar dela de uma maneira positiva? Então, isso vai afetar a minha relação com o cliente. Então, se eu vou numa empresa, por exemplo, a gente tem alguns supermercados que, a hora que a gente vai ver, não está fornecendo os EPIs adequados. Supermercado é uma atividade essencial, ok. Mas se eu, consumidora, começo aí, vejo que um funcionário não recebeu o EPI, o equipamento de proteção individual adequado, eu vou pensar se não tem um outro supermercado para eu ir. Então, isso vai afetar no lucro da empresa. Então, a imagem e reputação ela é muito importante. Por isso que eu sempre falo para os meus clientes, olha, evite comentários polêmicos. A gente está num momento em que há uma polarização, a gente sabe que acabou entrando a questão política, que nem era para entrar, mas isso veio para a crise. Então, já temos isso. Então, empresários, olha, evitem manifestações polêmicas. Olha, vai ter que funcionar, tudo bem, mas forneça o EPI adequado para que você seja visto com bons olhos. Olha, realmente estão funcionando, mas eles fizeram uma escala, eles forneceram EPI, olha só, o funcionário tem um álcool em gel no bolso, nossa, olha que legal, aquela empresa, ela está trabalhando, mas ela fez máscaras personalizadas. Por exemplo, eu tenho clientes que são restaurantes, tem hoje na cozinha 5. Então, o distanciamento tem. Mas o que a gente fez? Pô, como vocês querem as máscaras de vocês? Falem, a gente vai encomendar exatamente do que vocês querem. Então, tem funcionário que falou, eu quero com várias caveirinhas. Eu gosto daquele programa. Eu queria que a minha tivesse tal frase. Eu quero que tenha um versículo. Olha como eu humanizo a relação de trabalho. Olha esse funcionário tirando uma selfie com a máscara que ele está usando na empresa, falando, estou trabalhando, mas olha que legal a minha máscara. Olha como isso vai influenciar na reputação da empresa. Influenciou na reputação da empresa, estão falando da empresa nas mídias. Estão falando na empresa nas mídias, alguém vai falar, pô, eu vou comprar uma marmita desse restaurante para ajudar. Olha que legal que eles estão fazendo. Isso é estratégia de compliance, porque a gente consegue isso através de uma análise de risco. A análise de risco, a gestão de riscos é uma das ferramentas de um programa de compliance trabalhista. Nessa análise de risco que eu faço essa criação de políticas. Eu falo, bom, vamos lá, vocês vão ter que funcionar. Quais são os riscos? Risco de reputação, risco do funcionário adquirir a doença, risco de um cliente falar isso. Como que eu consigo minimizar esse risco? Outra ferramenta do compliance, controle interno. Que controle que eu posso criar, que estratégia que eu posso criar para o meu funcionário trabalhar feliz, para a sociedade enxergar o meu trabalho como essencial e falar que eu estou cuidando da minha equipe. Bom, eu faço isso, isso e isso. Tudo isso é compliance. Só que, infelizmente, às vezes não é valorizado. Que a gente tem a falsa ideia de que, não, isso não é compliance. Cada ferramenta do compliance, ela é estratégica. As políticas internas, a gestão de risco. Nesse momento, isso é fundamental. Tudo.
Se a gente for pensar, bom, tá, se a gente vai gravar hoje lá para o site do YouTube. Aqui a gente faz uma prévia análise de risco. Bom, deixa eu entrar no canal do YouTube. Bom, é um canal do YouTube que tem um conteúdo bom. Bom, então vai ser legal eu aparecer, não vai influenciar na minha reputação. Olha eu fazendo um gerenciamento de risco. Vocês, quando me escolheram, bom, vamos ver o conteúdo dela, o que estão falando dela na mídia? Bom, será que vai agregar para o nosso canal? Vocês fizeram um gerenciamento de risco. Se eu tenho, por exemplo, olha, eu tenho uma entrevista de emprego. Eu, candidato, eu faço um gerenciamento de risco. Bom, quais são os meus riscos? Não ser contratada, não saber responder uma pergunta, não gostarem da minha aparência. Ou o meu controle interno. Bom, que estratégia eu crio para que eu seja contratada? Bom, para que eu saiba responder. Então, eu vou estudar tudo sobre a empresa para na hora que me fazerem uma pergunta eu saber estudar. Bom, a minha aparência. Bom, então eu preciso estar bem vestido, é um escritório, é uma empresa, é um lugar, um ambiente mais formal, é um ambiente mais descontraído. Então, o que eu faço? Gestão de riscos. Diariamente a gente faz isso. É claro que quando a gente traz para o mundo empresarial é um pouco mais complexo, eu tenho algumas regras, mas eu preciso fazer em qualquer momento, principalmente nesse momento de crise. Uau! Muito bom. E olha que bom que a gente assumiu esse risco de te chamar aqui para o nosso café, viu, Tássia? Deu uma aula de compliance trabalhista. Então, você aí que tem seu escritório, que tem a sua empresa, está tomando esse café aqui com a gente, né? Podendo saber um pouco mais sobre o que é o compliance, né? Como ele se aplica aí na sua empresa, no seu negócio. Você é advogado. Compliance é essencial, é fundamental, por isso que é uma habilidade técnica que a gente precisa continuar desenvolvendo o tempo todo. Ô, Tássia, é muito bom, a gente gostou de assumir esse risco aí. E de Fico fato, muito né? feliz. Fico muito feliz que também adorei assumir o risco, viu? É muito bom, né, a gente compartilhar conhecimento, poder passar aí um pouco do nosso dia a dia, ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo, né, de pandemia. Eu tenho certeza que a gente vai sair disso tudo com grandes lições e também muito aprendizado, porque eu acredito que você que está aí tomando esse café, consumindo esse conteúdo, você está buscando sair da sua zona de conforto, né, e realmente absorver algo que vai fazer diferença no seu dia a dia. Tá, se a gente poderia aqui, ó, ficar debatendo, né? É um tema que realmente gera muito debate. Mas assim, quero muito agradecer e quero que você deixe aí uma mensagem poderosa em relação ao compliance trabalhista para os nossos hubbers que estão assistindo e tomando esse café aqui com a gente. Bom, primeiro eu que tenho que agradecer, eu fiquei muito honrada mesmo, muito feliz. Já consumi o conteúdo, fui olhar até mais um pouco, já estou seguindo o canal, mas eu fiquei muito feliz de fazer parte aqui de um dos convidados. E se eu tiver que deixar um recado relacionado ao compliance, eu vou deixar a minha missão. Sempre falo que a minha missão é transformar as relações do trabalho. Quando a gente fala de compliance trabalhista, eu acho que a missão de todo mundo que está atuando nessa área é também transformar as relações do trabalho. E quando a gente transforma as relações de trabalho, eu consigo transformar toda a sociedade. Se a gente for ver hoje, principalmente nesse momento de crise, muitos problemas que acontecem, muitos problemas que estão acontecendo nas famílias, na própria sociedade, é decorrente de algo que veio da relação de trabalho. Um funcionário que foi demitido vai ter um impacto na relação de trabalho, um funcionário que diminuiu o seu salário vai ter impacto na sociedade. Então, que a gente possa humanizar um pouco mais. A gente sabe que está difícil, a gente sabe que existe uma crise. Eu acredito muito que isso vai passar, mas que todas as atitudes elas sejam tomadas com humanidade. No direito, a gente fala muito de dignidade da pessoa humana, mas a dignidade da pessoa humana ela começa na nossa casa. Num bom dia que eu dou para o porteiro, numa atendente de telemarketing que eu trato bem, que eu trato com respeito, numa palestra em que eu trato o outro bem, trato o outro com educação, no momento em que eu dou um pouco do conhecimento que eu tenho, que eu também aprendo com outras pessoas. Isso tudo é dignidade da pessoa humana. Que nós possamos aplicar esse princípio, esse direito fundamental em todos os momentos, com todas as pessoas. Que os empresários, que os advogados, que os funcionários, que eles possam se unir em busca de um único objetivo, transformar a sociedade. E a gente só transforma a sociedade quando a gente transforma as relações de trabalho. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, Tássia. Muito bom tomar esse café aqui com você, aprender um pouco mais com você. Bom, pessoal,
Se você curtiu, eu curti muito, gostei muito aqui. Vou terminar de tomar meu café com a Tássia, tá? Mas enquanto isso, você pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais. O Café com Legal Hub acontece toda semana e tem o propósito de disseminar conteúdo multidisciplinar. Então, acompanhe os novos episódios e volte sempre. Até o próximo Café com Legal Hub. Até o próximo, obrigada.